nós estamos aqui para falar desse tema, a evolução da vida à luz da teosofia. Será, advirto, um enfoque diferente. Não vou falar aqui sobre o ponto de vista científico, que acho que a grande maioria conhece. Eu vou falar sobre a visão teosófica. A evolução da vida sob a visão teosófica. Vocês constatarão que é um enfoque completamente diferente e muito interessante. Ok? E o que eu proponho com essa fala, essa conversa? Eu proponho que ao final nós compreendamos, eu e você, nós compreendamos a evolução do cosmos, do universo e a Terra também que está inclusa, conforme a teosofia. Esse é o objetivo que eu me proponho alcançarmos, nós dois, ok? Muito bem, mas para que cheguemos a esse objetivo, nós vamos trilhar este caminho, passo a passo. Vamos começar falando sobre a mônada. Isso para você é um termo que pode parecer estranho. E como eu vou colocar mônada, para que você entenda, eu vou chamar de mônada, é o nome que a teosofia dá para a unidade da vida. Estamos pressupondo que a vida tenha uma unidade, pois tem. Então a mônada é a unidade da vida, nós vamos à frente, nós vamos entendê-la melhor. Em seguida, nós falaremos sobre o ambiente para a evolução. Evolução de quê? Da mônada. Ela é a unidade da vida. O ambiente em que ela evolui e que ela mesmo cria. Perfeito? E em seguida, nós vamos nos ater à evolução do nosso planeta Terra. Essa grande nave espacial em cujo bojo estamos fazendo essa linda viagem através do tempo e do universo. Perfeito? Colocado isso, mostrado o caminho, o objetivo, então vamos começar o assunto propriamente dito. Todo o processo de evolução da vida, tudo é vida no universo, tudo. Não existe nada sem vida, tudo é vida. Até a pedra é viva na consideração da teosofia. Esse processo da vida que caminha, evolui, ele tem no seu centro um protagonista, um componente, né? Esse componente central que é a mônada. Mônada, o nome criado em sânscrito, a unidade da vida. Bom, a mônada é o princípio da vida, a vida que evolui, essa vida que evolui e ela vai se diferenciar, vai se transformando. E nessa transformação, a manifestação da mônada não é imóvel, ela vai mudando, ela evolui na multiformidade, e assim ela expressa a vida e preenche todo o universo. E ela pauta essa caminhada evolutiva nos níveis. Primeiro, o que puxa tudo, o nível espiritual, o nível psicomental e o nível físico. O primeiro que evolui é o espírito. O segundo é o psicomental. E o físico evolui junto para dar suporte àquele ser evoluído. Ok? Primeiramente, essa mônada, quando começa a dança, digamos assim, a grande dança da vida, ela se desdobra,
ela se diferencia e começa a formar o ambiente evolutivo. Ela vai preenchendo ao mesmo tempo esse ambiente, como veremos. O ambiente, os planetas, ela começa pela formação dos planetas e depois os conteúdos desses planetas. Ok? E que resulta no ser humano. O que é a mônada? Pergunta difícil, essas perguntas filosóficas. Bom, vou ver se eu passo a ideia para você do que seja a mônada. Repare que eu estou falando no singular. Estou falando a mônada. É uma só. Ela é una, é universal. Ela preenche o universo. Ela é ilimitada e indivisa ou indivisível. Ela não se transforma. Vamos colocá-la como um sol. Ela está lá irradiando. Os seus raios, que são, digamos assim, os portadores da vida, dessa essência central, os seus raios que vão se manifestando no universo, eles provocam, no efeito dessa manifestação, que resulta na multiformidade da expressão, o raio. Que multiformidade é essa? Através do mineral, do vegetal, do animal. Se formos ver o vegetal, há diversas espécies de vegetal, diversas unidades. É como se esse raio se ramificasse e cada um desses, vivendo a sua etapa de vida, dessas manifestações, expressasse a mônada. Então, às vezes, por faltar palavras para a gente falar dessa manifestação da mônada, a gente usa a palavra em minúsculo e no plural, mônadas, como se a mônada se individualizasse. Mas, em essência, ela não se individualiza, ela se individualiza na sua manifestação. Ficou claro? Espero que tenha ficado. Ok? Vamos estender essa ideia. A mônada por exemplo, a mônada que anima uma montanha, a ideia que eu tenho dela, essa mônada, uma montanha é enorme, ela é a montanha. Ela é a expressão da mônada, naquele momento ali. Ela dá a ideia de não são várias mônadas, ela é a expressão da mônada naquela montanha. Agora, ela manifesta no reino vegetal, como tem diversos tipos, ela dá uma impressão menor, de individualidade. Não sei se eu estou me fazendo entender. A individualidade, a visão da individualidade na montanha é muito maior do que numa floresta. Os diversos tipos, carvalho, sei lá, mangueira, entende? Ela dá essa impressão de individualização. Mas, como eu expliquei, isso é uma ilusão. Só por força de expressão, ok. Ok? E na montanha, no mineral onde ela se expressa, é onde procedem, diz a teosofia, começa, porque antes da fase de pedra, ela veio dos reinos elementais. É na fase de pedra que ela começa a sua fase concreta de expressão. E ali surgem os átomos físicos, que a ciência, aí fala, começa no tempo de Blavatsky, foi quando nasceu Mendelejev, o homem que fez a tabela periódica individualizando, criando a individualidade física através das substâncias puras na tabela de Mendelejev,
ou o átomo. Se não me engano, hoje são 109 átomos, ou mais, que combinados forma toda essa parafernália de corpos que conhecemos. Então é no mineral que começa esse átomo físico, ok? Ali falou do reino mineral lá atrás. O mineral falou que o mineral está no arco oposto do círculo. Esse esquema para se ter essa ideia. O que é esse arco oposto? Vamos lá. Começou a mônada, a caminhada evolutiva da mônada. Não há nada, há um vazio. Aqui vai ter um planeta, vamos supor, aqui vai ter um planeta. Aí a mônada desce, vamos usar essa expressão, desce. A mônada desce para a vida. Aí ela começa a formar o primeiro reino elemental na formação de um planeta. É onde começa aquela fase gasosa das nebulosas, a gente olha assim, aquilo são mundos que estão entrando em formação. Quando ela completa, ela aviva isso aí, é tipo uma corrente de vida. Aí depois que a primeira leva fecha isso aí, dá lugar para outra leva que está vindo, que continua a vivificar esse reino elemental, e ela passa a criar, vai uma onda na frente criando o segundo reino elemental, cuja materialidade está numa consistência maior do que o primeiro. Ok? Terminando o segundo reino elemental, que continua, ela passa a criar vida, a expressão material do terceiro reino elemental, que é mais consistente do que os outros dois. Aí a nebulosa está lá bem mais visível. A trajetória da mônada continua. Fechado o ciclo de vida no reino elemental, ela então passa para o reino mineral, onde a matéria começa a ficar mais consistente ainda, até o ponto de se solidificar. É nesse ponto que, no caso da Terra, veio a crosta terrestre, completamente sem vida aparente. E vejam que a posição da mônada, manifestando-se no reino elemental, essa posição que ela ocupa, ela está no lado oposto do seu início. É o arco oposto do círculo ou do ciclo evolutivo, porque a evolução da vida se faz em ciclos, não é uma reta, é ciclo. A evolução é cíclica. Muito bem, do reino mineral, a mônada continua avançando, reino vegetal, reino animal, para finalmente coroar, como diz a teosofia, a manifestação no reino humano. Por que a coroação? A Bíblia fala que o homem é o rei da criação. Em termos, sim. Isso não quer dizer que toda a criação lhe é subordinada a uma interpretação teosófica enganosa. O homem pensa que a natureza é para servi-lo, mas não. O homem evolui com a natureza. Mas esse coroamento é porque é no homem que se dá o despertar completo da consciência. Essa consciência que começou lá no reino elemental. Consciência existe em tudo, mas ainda não se manifestou. Chegou no mineral ainda truncada. Começou a se mostrar no reino vegetal, que já tem sensibilidade, já responde a estímulo. Avançou mais no reino humano, no reino animal, e foi, em diversas categorias, ela foi se aperfeiçoando até que saiu no reino humano. No reino humano, a trajetória dessa mônada, ela ainda vai passar por uma fase ainda sem essa
com a consciência melhor, mais evoluída do que a do animal, mas não tanto, até que chega num ponto que ela atinge o ponto X da evolução, ela se torna autoconsciente. A mônada ganha consciência de si mesma. É onde nasce a sensação de egoidade. Eu sou eu. Eu tenho consciência de que eu sou eu. E você é você. Eu sou eu, esta cadeira é essa cadeira. Essa separação se dá no homem. Por isso que ele é o coroamento desse ciclo evolutivo. Ok? Perfeito? Você só para lembrar que é um círculo, E assinalar a posição do reino mineral aqui embaixo. Essa posição aqui, eles chamam que o reino mineral é o fiel da balança da evolução da mônada. Por que o fiel da balança? O fiel parece que é um peso, né? Fica aqui embaixo, né? Aquele fio de prumo, né? Chama-se fiel, né? Para medir a verticalidade. Porque ele está aqui embaixo, que é onde a mônada chega a um limite e vai recomeçar a sua caminhada de volta ao ponto de onde veio. Perfeito? Vamos falar do ambiente para a evolução. Muito bem. Todo planeta, um planeta está agregado a um sistema estelar. Ele não está solto. No nosso caso, o nosso planeta está preso no sistema solar. É um dos planetas do sistema solar. Ele é o terceiro planeta em distância do Sol. Mais próximo do Sol está, se não me engano, tem Vênus, e entre a Terra e o Sol tem Marte, aí vem ele em terceiro lugar, depois vem os outros. Essa é a posição do planeta Terra. Ok. Bom, um sistema planetário, considerar todos os planetas, o sistema solar, um conjunto de planetas gravitando em torno do Sol, ele começa a sua vida a partir de um Sol ou uma estrela. Não sei se você já foi tão fundo assim, nós estamos nos aprofundando, né? Mas é a evolução da vida, como a teosofia vê. E como aparece uma estrela? Como surge um sol? O Sol, segundo a teosofia, origina-se de um cometa. Sol, aqui no caso, físico, hein? O Sol físico é o corpo de um Sol espiritual. Nós vamos falar depois. Vamos ver esse Sol físico que a gente vê. Um dia ele foi um cometa. Um cometa tem uma longa trajetória no universo. Enorme. Um dos mais célebres para nós é o cometa de Halley, que passa na atmosfera terrestre, tornando-se visível, portanto, para nós, a cada 76 anos. Então, um indivíduo, se viver mais de 76 anos, um indivíduo que veja um cometa de Halley, digamos assim, quando ele tenha 6 anos, quando ele tiver 80, ele vai ver aos 6 anos a passagem do Halley. O Halley vai fazer aquela sensação pela primeira vez, e aos 82 anos ele terá a oportunidade de vê-lo passar de novo. Mas o que acontece, segundo a teoria? O cometa não fica girando para sempre, ele vai perdendo velocidade ao curso de milhões e milhões e milhões de anos. E quando ele vai... A matéria de um cometa é uma matéria num nível
de consistência assim, muito elevada, é uma matéria chamada etérea. Para se ter uma ideia, a cauda, um cometa é visível por sua cauda, a maioria deles. Mas os telescópios captam a cauda desse cometa, não é pela sua matéria, é pelo seu brilho. É uma espécie de matéria radiante e transparente, tanto que se vê através da cauda de um cometa. Os objetos do outro lado é visível para quem está olhando pelo telescópio. Isso dá uma ideia da consistência dessa matéria cometária, vou dizer assim. Muito bem, à medida que esse cometa vai reduzindo a sua velocidade, vai parando no universo, sua matéria vai ganhando mais consistência, até que ele para entre aspas, né? Ele parando, ele se fixa, ele se torna uma estrela. Essa matéria dele é radiante. Aí ele se fixa, aquela matéria começa a ficar mais consistente. Ele se torna uma nova estrela. Parada a trajetória, essa estrela começa a atrair planetas e agrupá-los em torno de si, pela própria atração física, atração material. E ela será o centro desse novo sistema planetário. O Sol que nós vemos, a nossa estrela central é o Sol. É uma estrela, a gente aprendeu isso, uma estrela de quinta grandeza, por brilho, né? Essa classificação é brilho, que a ciência é o brilho das estrelas. Tem estrela de primeira grandeza que brilham mais do que o Sol, primeira, segunda, terceira, quarta. Como presumo que tem de sexta, sei lá. Estamos falando dessa estrela, no nosso caso, que é o Sol. Gente, o Sol, a gente não dá o devido valor ao Sol. Não sei se vocês repararam, mas o Sol é a razão de nós existirmos. Estou me referindo ao Sol físico. Eu costumo dizer isso, que o Sol nos desperta todo dia, quando o dia nasce, dá um verdadeiro show na natureza e se recolhe sem nenhum aplauso. E nem se abala. E no dia seguinte começa o show de novo. Sem o Sol não haveria vida na Terra. Não haveria vida vegetal por causa da clorofila. Bom, em síntese, estou tentando ressaltar, o Sol é o centro de vida física do planeta Terra. E o Sol tem uma alma, que é o Sol espiritual. O Sol espiritual é um ser consciente, inteligente e poderoso. Se formos considerá-lo, mantendo a devida escala, usando o ser humano como referência, há quem queira considerá-lo um Deus. Bom, um Deus, a gente começa a olhar o que é sublime, o que é superior como Deus. Se você, meu amigo, quer considerá-lo assim, tudo bem, que seja. Mas se você for fazer isso, tenha em mente que se ele é um Deus para você, um ser divino, pela distância que está de nós, tenha em mente que ele é um Deus que nasceu, está vivendo e irá morrer. Porque ele é um Deus que se sujeita às leis do universo manifesto. É um Deus que irá morrer em toda a sua excelsitude. A formação de um sistema solar, estamos falando dela, como um sistema solar para vir à vida, ele leva milhões e milhões e milhões de anos. Os planetas de um sistema solar, quando eles cumprem o seu ciclo de vida, que eles também têm um ciclo de vida, eles também morrem. Esses planetas morrem. E morrendo,
tem uma coisa interessante, ele se torna satélites, eu estou dando muita informação nova, de outros planetas em outros, tornar-se-ão em outros planetas no futuro. Muito bem. Na maioria das vezes, só uma ressalva, na maioria das vezes, quando a teosofia usa a palavra universo, a ciência que se acostumou, a ciência que é tão limitada, a nossa ciência, e se acostumou a se referir ao universo como toda essa extensão que vai além do nosso sistema solar, na maioria das vezes, a teosofia, quando fala de universo, ela está se referindo ao sistema solar. Vezes menores, ela fala desse outro grande universo, mas na maioria das vezes, ela fala, o universo é o nosso sistema solar, porque é o universo que pode, de uma certa maneira, ser alcançado pela nossa consciência. Com uma relativa segurança, muito relativa. O que vai além dele e que a ciência se arrisca a elaborar teorias é mera especulação. Essa limitada mente humana, ok? Só esse esclarecimento. Ok. Os planetas que se cumprem o seu ciclo de vida tornam-se satélites de outro planeta. Nós veremos isso, de planetas de outro sistema no futuro. Para a teosofia, a gente quando fala de planeta, eu estou falando Terra, estou pensando aqui na Terra, mas a teosofia quando fala, refere-se a planetas, ela os concebe como um grupo, não um planeta isolado, é um grupo de planetas conectados, ligados entre si. Ela chama de cadeia planetária, ela chama de cadeia. Então é um grupo, a Terra faz parte de uma cadeia. Essa Terra que vemos é o lado visível dessa cadeia. E quando nasce um sistema, vamos supor assim, quando nasce um sistema planetário ou uma cadeia, ele tem 7 planetas. São 7 globos. Esse número é sagrado, o número 7 é sagrado para a teosofia. Segundo ela, a vida se expressa. Esse número 7 está presente em várias manifestações da natureza. Considera um número sagrado. Existem 7 cores do espectro da luz, né? 7 cores do arco-íris. Existe, se não me engano, 7 níveis quânticos na mecânica quântica. E se formos reparar na natureza, muita coisa se traduz pelo número 7. Perfeito? Então, quando surge uma cadeia planetária, 7 planetas, eles se espalham por esse mundo manifestado. Mas, vou ter que fazer uma outra ressalva. Nós percebemos no nosso mundo, nós temos uma plena consciência do nosso mundo, apenas do mundo físico. Esse mundo que é físico para nós, é material para nós. O que é o mundo físico? O mundo físico é o mundo, o plano, a teosofia chama de plano de existência, mundo. Ou plano de consciência. Então, o nosso plano de consciência, que é alcançável por todos nós, é o plano físico. E a gente se ilude. Se a gente se ilude pensando que esse é o plano da vida, ele termina no limite da nossa percepção, estamos redondamente enganados. A realidade, eu colocando assim, vai muito além do que percebe a nossa fraca consciência e a nossa fraca capacidade de percepção. Existem mundos materiais, manifestos, que são invisíveis e estão aqui.
mas não os percebemos. E por não os perceber, pensamos que não existem. Nós convivemos com uma gama de seres que pensamos não existir, mas estão aí. Vamos colocar assim, falando desses mundos ou planos de existência, eles são mundos materiais. Vou fazer uma colocação para que fique mais inteligível. Como eles são matéria e o movimento é uma constante da vida, a matéria sempre está em movimento. Mesmo ela aparentemente parada no interior de uma molécula, há um movimento vibratório, há uma vibração, porque tudo, a matéria é energia, a matéria é energia universal. Essa vibração, ela tem uma frequência. Essa matéria, esse mundo material que percebemos, manifesta-se numa faixa de frequência, uma mínima e uma máxima, que pode ser alcançada pela captação dos nossos 5 sentidos físicos, visão, audição, tato, paladar, olfato. Eles alcançam até ali, aquele teto vibratório. Acima dali, eles não alcançam, mas há outros planos manifestados, porém nós não percebemos. A teosofia diz que eles são 4, os planos manifestos são 4. Para entendê-los, eles não são dispostos em camada, mas para entendê-los, já que eu falei que são faixas de vibração material, vamos colocá-los em camadas. Então, a primeira camada aqui embaixo, que é a camada onde nós transitamos, nós somos os reis da cocada preta, né? Porque aqui nós percebemos e tal, e aprontamos aqui com esse mundo. Aqui embaixo está o plano físico, que leva o nome em sânscrito de Prakriti. Acima dele tem um plano vizinho, que é o plano astral. Acima do plano astral tem o plano jívico, chamado jívico. E acima do jívico vem o último plano manifesto. A partir daí existem outros planos, mas eu não vou entrar no mérito, que são planos em manifesto. São os chamados planos divinos. Assim que surge o universo, a primeira coisa que surge são esses planos de consciência, de fundo. Eles estão de fundo. Então surge lá em cima o plano forrático. Numa vibração menor e mais grosseira vem o plano jívico, depois o plano astral e finalmente lá embaixo o plano pracrítico, onde se desenha a vida terrestre atual. O plano forrático, a natureza dele é parecida com a natureza da eletricidade. A eletricidade é uma energia, né? É a natureza da eletricidade, mais ou menos da eletricidade. Mas a eletricidade, que é um desdobramento do plano forrático, ela é uma expressão grosseira desse plano. Ela vem se como se fosse densificando até chegar aqui na Terra e resultar na eletricidade, que é essa energia sem a qual nós não vivemos hoje. Né? Hoje são muito dependentes da eletricidade. Muito bem, abaixo da eletricidade vem esse plano aí, o plano jívico. O plano jívico, eu vou colocá-lo como o grande oceano de vida. Essa vida mesmo que anima a matéria e a torna animada, é essa vida. A vida física, a vida animal, a vida vegetal. Esse plano jívico é o plano dessa vida. É onde cada ser que nasce, cada ser animado que nasce, bebe desse plano, tira uma porção e tira uma porção dessa energia de vida com data de vencimento e vai cumprir o seu ciclo de vida. Quando essa data se esgota, ele termina a sua vida naquele momento. E finalmente passamos ao terceiro, de baixo para cima, ao terceiro plano, que é o plano astral. O plano astral, como eu colocaria, é um reflexo do plano físico. Aliás, o plano físico
é a contrapartida do plano astral. É a cópia do plano astral. Tudo que acontece no físico acontece primeiro no astral. O nosso corpo, nós temos um corpo astral, ou um duplo etéreo. A doença, quando se manifesta num órgão físico, ela já se manifestou no órgão astral. Porque o nosso corpo também tem uma cópia no astral. Perfeito? Muito bem. Então, delineado esse plano da vida, está nascendo, não vamos nos esquecer que está nascendo uma cadeia planetária. Então, essa cadeia surge assim. Esses globos vão se distribuindo, plano 2 a 2, plano a plano. E interessante, aqui embaixo, no plano pracrítico ou físico, só fica um globo. Os outros são os globos irmãos. Esse conjunto faz parte da cadeia. No caso nosso, a cadeia terrestre. Só que esses outros 6 irmãos, eu vou colocar assim, do planeta Terra, esse aqui D, que é o globo D, nossa Terra é esse globo D. Esses outros planos são invisíveis para nós. Não existem para nós, porque não os percebemos, mas são materiais e fazem parte da cadeia planetária. E a evolução humana, essa mônada humana, que nessa fase está avivando esse ser humano de agora, está no globo D. E ainda irá no futuro, passando ao globo E, ao globo F, e terminará o seu ciclo de vida no globo G. Ela tende a assimilar a experiência material em cada plano de manifestação. O nosso globo aqui embaixo, como é um só, ele é o fiel da balança. É onde a trajetória monádica inverte a sua movimentação para retornar ao ponto de onde veio, ao plano de onde veio. Perfeito? Ok? Já que tudo que existe nasce, cresce e morre, uma cadeia planetária também está sujeita à mesma lei. O planeta está sujeito à mesma lei. O planeta vai nascer, viver e morrer. E a cadeia como um todo vai nascer, viver e morrer. Aliás, a nossa não vai nem nascer, já nasceu, está vivendo. A morte de uma cadeia planetária ocorre quando ela entra em dissolução. Ela se desintegra. Idêntica coisa ocorre com o nosso corpo físico. O homem é um reflexo do universo. O que acontece, acontece com o homem. Então, a cadeia planetária ocorre quando ela entra em dissolução. Isso é, todos os seus planetas, aqueles começam a se desintegrar. Em todos os planos, já começa a se desintegrar. E isso se dá quando a mônada encerra naquele último planeta o seu ciclo de vida lá. Ela já passou por todos os outros. Quando ela encerrou, é decretada a morte da cadeia, de toda a cadeia. Bom, houve um inglês chamado Sinnett, Alfred P. Percy Sinnett, A.P. Sinnett. Esse inglês ele teve o privilégio, no tempo de Blavatsky, de manter uma correspondência com 2 mestres de sabedoria do Himalaia. E esse livro, essa correspondência, enquanto ele foi vivo, ela foi secreta, era dele. Depois ele morreu, e essa coletânea de cartas escritas por um mestre de sabedoria foram parar no Museu de Londres. E estão lá até hoje no Museu de Londres. São acessíveis. E a Sociedade Teosófica fez um trabalho, pegou essas cartas, essa correspondência que um mestre
de sabedoria fez com um mortal e reuniu em 2 volumes, que constituem hoje 2 volumes chamados Carta dos Mahatmas a A.P. Sinnett. Eu aconselho a ler, é volume 1 e volume 2. É espetacular. A carta, o que fala um mestre de sabedoria. Fala sobre tudo isso, a vida, muito bom. Bom, esse Sinnett, ele escreveu um livro, com a permissão do mestre. Esse livro também dele é interessante, chama-se O Budismo Esotérico. Foi a primeira vez no Ocidente que foi dada uma ideia. Ele buscou, recebendo as instruções do mestre, ele buscou dar uma ideia de todo esse processo aí. Aí ele usou lá a terminologia dele, com a concordância do mestre. E para entender isso, bom, nós estamos entendendo que a vida se processa em ciclos. E um ciclo completo, eu vou usar a expressão giro, porque é um giro mesmo. A gente gira dentro de um ciclo. Aí o Sinnett bolou a seguinte expressão. O que ele bolou? Ele bolou que o giro da mônada, através de todos os reinos da natureza dentro de um planeta, ele chamou de anel. Quando a mônada gira dentro de um planeta, ela fecha um anel. E nós vimos que na cadeia tem 7 planetas. Então, a mônada, percorrendo toda a cadeia, ela vai percorrer 7 anéis em cada globo, certo? E a mônada, quando ela deve ficar tonta, porque haja giro. Quando ela completa todos esses anéis, mas em toda a cadeia, esse giro em todo da cadeia, o Sinnett chamou de ronda. Então, ronda é o giro dentro da cadeia, o giro da mônada, da vida dentro da cadeia, e anel dentro do planeta em cada reino. E o mestre achou muito interessante e deixou. De forma que permaneceu esse termo ronda para a gente situar essa evolução da vida. Muito bem. Então, prossigamos. Bom, aí vem uma coisa interessante. A cada novo anel, olha, a evolução da vida não é nada mais, nada menos que o caminho da mônada em ciclos, dentro de cada reino, dentro de cada planeta e dentro de toda a cadeia. Perfeito? A cada anel, se é o giro dentro de cada planeta, a cada anel, a cada ronda, o giro dentro de cada ronda, a mônada sai mais aperfeiçoada do que a ronda anterior. Por quê? Porque ela aprendeu no outro ciclo. E ela sai, para encarar isso, é interessante imaginar esses ciclos como se fosse assim, círculos sobre círculos, como se fosse uma espiral ascendente. A mônada sai de um anel mais evoluída que o anel anterior. E sai de uma cadeia planetária, que é tudo, mais evoluída que a cadeia anterior. Bom, isso aí é como se, dentro do ciclo, a mônada desce, chega num ponto aqui embaixo e sobe. E ela faz isso numa escalada em ciclos ascendentes, como se fosse uma espiral, para se ter essa ideia da evolução monádica. Quando a mônada completa 7 anéis no reino humano, isso significa o quê? Lembramos que anel é um giro dentro do planeta. O reino humano é o último. Quando a mônada num anel chega no reino, ela tá no seu giro, chega no reino humano, ela está fechando o anel. Ela fez um anel. Ela passa para o outro planeta, vai girar outro anel, anel. Só que, aí a mônada completa uma ronda. Acabou? Não. A vida é exigente. Ela volta de novo. Só que vai voltar num nível
mais elevado e vai passar pelos planetas de novo, avivando os planetas, até aprender. Nessa passagem de planeta, a gente pode ver que os planetas também evoluindo. Por exemplo, a passagem pela primeira vez da mônada no planeta Terra foi lá atrás, quando a Terra ainda nem tinha consistência. E houve vida ali, inclusive vida humana. Agora, como é que vamos conceber isso? Mais vida. Quando a mônada está na sua 7ª ronda, ela começa no globo A, está na sua 7ª, vem. Quando ela chega no último globo, que é lá no plano forrático, vamos lembrar do esquema, no plano forrático, e ela alcança o reino humano, ela está fechando o ciclo de vida na cadeia, que o reino humano é o último, aí ela fecha o reino humano, concluiu e sai. Quando a mônada sai, significa que a vida está saindo da cadeia, porque a mônada é a vida. E isso decreta a morte da cadeia. É aí que a cadeia planetária começa a morrer. Bom, quando um planeta morre, particularizado, ocorre uma coisa muito interessante. Ele começa a se dissolver. Ele começa a se dissolver. Aí, à medida que ele vai se dissolvendo, ele vai cedendo, ele vai perdendo material que irá no futuro constituir um planeta que será, digamos assim, um planeta filho. É semelhante ao ser humano. É como se o planeta gerasse um filho, só que não vai ser no seu ventre. Mas ele cede o seu material para ser um planeta num futuro, numa outra cadeia planetária que virá. E assim, globo a globo, isso ocorre em toda a cadeia, vai morrendo e perdendo esse material para uma cadeia filha. Ok, isso aqui. Só um esclarecimento. Dentro desse processo, só vou fazer um esclarecimento. A cadeia terrestre é filha da cadeia da Lua. Para quem não sabe, a Lua é mãe, essa Lua aí é mãe do planeta Terra. É um globo sem vida, não há mais vida nele. Ela é como um cadáver ambulante que acompanha no céu a própria filha. Vaga acompanhando a filha. E como se processa a formação de uma nova cadeia planetária? Bom, quando um globo morre, esse material que ele cede para um chamado centro Laia. O que é um centro Laia? O Laia é um nome em sânscrito. Laia é um ponto de comunicação entre o universo subjetivo e o universo objetivo. O universo subjetivo, o que é o subjetivo? É o sujeito. Eu, por exemplo, a minha realidade objetiva é a realidade que está aqui na minha cabeça, dentro de mim. Essa cadeira, para mim, é a realidade objetiva. Então, o subjetivo, o universo subjetivo, pode ser entendido aquele que está dentro da consciência universal. E o centro Laia é essa porta de comunicação entre os dois. Então, esse material que cada globo cede, ele é como que absorvido por esse centro Laia. Lá nesse mundo subjetivo é preparado o novo planeta que virá. E depois ele emergirá. Quando chegar a época da formação da nova cadeia, sairá desse centro Laia um novo planeta e uma nova cadeia orçamentária, num novo sistema estelar. O globo cede material para o centro Laia, conforme mostra a figura, e depois, quando chegar a hora desse centro Laia, surge o globo filho. Com aquele material processado, surge o corpo de um globo filho. E assim, globo a globo, são processados todos os outros globos da nova cadeia planetária.
Aí vem essa primeira fase, cada globo morrendo e cedendo o seu material para essa porta de comunicação, e depois dessa porta de comunicação emerge uma nova cadeia. E uma nova cadeia planetária assim nasce para a vida, está lá. Vamos falar agora rapidamente do nosso globo, esse mundinho particular nosso. Bom, o nosso globo, como todos os outros, quem o avivou foi a mônada. Eu vou falar de mônadas. As mônadas que criaram vida no globo, elas podem ser divididas em 7 categorias, ou 7 grupos, que são definidos por ordem de entrada. Então, assim, o primeiro grupo é o primeiro grupo que entrou formando a cadeia. Qual foi a ação do primeiro grupo de mônada que entrou aqui? Ele começou a construir a casa. É como se um habitante entrasse e fosse levantando do chão as paredes, tal, os reinos da terra. Assim ele formou aqueles reinos elementais, todos eles, o reino mineral, o reino vegetal. A primeira leva, o primeiro grupo de mônada fez isso, eles foram abrindo, construindo as casas para os outros grupos que viriam. Ok, foi avivando, de uma forma geral, ele foi avivando na cadeia, agora falando não só da Terra, todo o globo A avivou todos os globos, essa primeira leva. Essa primeira, então veio, essa primeira leva de mônadas. Essa classificação de mônada, primeira, segunda, terceira, então, é por ordem de mérito e por ordem de evolução. Então, a primeira onda de mônadas eram as mônadas mais evoluídas. Tá? Aí, essa mônada, o que acontece? Ela vai percorrer 7 anéis aqui nesse globo. Percorre. E assim vai, ela vai reino a reino, reino vegetal avivando, passando de um reino para o outro. E isso ocorre com todos os reinos da natureza. Ela faz isso ela tem uma velocidade, né? Vamos supor, como é giro, mas a velocidade não é a mesma, isso para você entender. O grupo mais veloz, vamos dizer assim, é o primeiro. Por que ele é o mais veloz? Porque esse grupo, ele vai... Lembra-se que eu falei de ronda? Já na primeira ronda, esse primeiro grupo de mônadas vem construindo os reinos, vamos dizer, levantando os alicerces, construindo habitações para as próximas que virão. E quando ela chega no fim dessa primeira ronda, ela já entra no reino humano, ela alcança o reino humano. E voltará já como humana para as rondas seguintes, porque são 7 rondas. Já a segunda leva não alcançará o reino humano na primeira leva, vai alcançar só na segunda ronda. Assim vai ser a terceira. E assim vai ser a quarta. Aí dá-se um fenômeno interessante que a teosofia mostra. A razão eu não sei porquê. Quando está na quarta ronda, que é a nossa ronda atual, no meio da quarta ronda, fecha-se a porta de entrada para o reino humano. As mônadas que vinham atrasadas dão com a cara na porta. Aquelas mônadas que chegaram até ali, elas não serão seres humanos. No presente, nessa cadeia, elas serão seres humanos na próxima. O número de mônadas em uma cadeia planetária, apesar de ser enorme, é constante. Não tem aquela de a cada nascimento nasceu uma nova mônada ou nasceu uma nova alma. Ele é limitado. A mônada, ela acaba no homem a sua viagem. Em cada planeta nós vemos como uma alma peregrina, ela vem peregrinando desde o reino elemental de consciência e no ser humano ela faz isso através da consciência do ser interno, que é a alma humana. Essa consciência, quando desabrocha por completo e torna-se o nosso ser interno,
o ser que não morre é imortal e está levando na sua bagagem os ganhos da evolução. Em resumo, a mônada caminha do átomo para os sistemas mais complexos, do finito para o infinito, do transitório ilimitado para o eterno e absoluto. E assim, meu amigo, com essa ênfase que eu imprimi agora, a gente chega ao fim da nossa conversa, que começou lá atrás. E gostaria de dizer que tudo isso veio dessas fontes de pesquisa aí que eu leiam. É a doutrina, 2 volumes da doutrina secreta, o volume 1, o volume 2. O volume 1 conhecido como Cosmogênese, o volume 2 conhecido como Antropogênese, fala do homem, e o volume 1 das cartas dos Mahatmas, que eu cheguei a citar aqui, eu peguei trechos dela. E encerro aqui deixando essa frase: a razão da eterna evolução do universo é que todas as coisas se movimentam, porque a vida é movimento, em perfeita ordem. Essa frase é desse camarada aí, M. Okada. Muito obrigado pelo seu tempo e aqui terminamos.